Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 15 de maio de 2014. Nós estamos juntos há 648 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 8 e 9 do livro do profeta Isaías. O contexto imediato nos é conhecido, lemos ontem. O profeta Isaías vai até o rei Acaz, que está assediado por Síria e Israel para formar uma coligação para que as três nações menores unidas resistam à grande Assíria. Acaz não quer e está sendo ameaçado pelos dois inimigos menores. E Isaías vai até ele dizendo que ele precisa confiar em Deus. Ainda que Deus lhe ofereça um sinal e garantia, Acaz se recusa em sua incredulidade. Mesmo assim, Deus dá o sinal do menino Emanuel. Um menino que mostra que Deus é confiável, e conforme lemos na segunda parte do capítulo 7, a Assíria, que é a opção preferida de Acaz, na verdade não vai protegê-lo, mas vai envergonhá-lo. No capítulo 8, o que nós temos é Isaías encontrando uma profetisa e, com ela, tendo um filho que vai se chamar Rápido Despojo, Presa Segura. Esse menino tem em seu nome a mensagem de que Síria e Israel serão despojados pelos assírios, serão uma presa segura na mão do inimigo. E assim se cumprirá, através desse menino Rápido Despojo, Presa Segura, a mesmíssima ideia que se cumpriu naquilo que foi profetizado através do Emanuel. Aliás, quando você lê o verso 16 do capítulo 7, que esse menino, antes que ele saiba desprezar o mal e escolher o bem, seria desamparada a terra, ante cujos dois reis a casa está tremendo de medo. Quando você compara verso 16 do capítulo 7 com verso 4 do capítulo 8, antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria, você percebe que o sinal é exatamente o mesmo. E isso faz com que muitos intérpretes concordem com aquilo que eu também entendo ser o caso, que Rápido Despojo, Presa Segura e Emanuel são um mesmo e único menino, e que no caso, portanto, ele é filho de Isaías com a profetisa, que deve ser a segunda esposa do profeta, porque ele deve presumivelmente ter ficado viúvo, uma vez que ele já tinha um filho, que era um resto volverá, que foi levado ao encontro de Acaz, e agora ele tem intimidade com a profetisa, que concebe e dá à luz a esse menino. Há mais elementos a apoiar essa tese, não só porque o sinal dos dois meninos é o mesmo, mas também porque, no contexto do capítulo 8, o nome de Emanuel aparece mais duas vezes. Quando, a partir do verso 6 do capítulo 8, nós vemos que, uma vez que Judá desprezou as águas de Siloé, do ribeiro que corre na cidade de Jerusalém, e foi atrás da proteção das águas do Eufrates, ou seja, dos assírios, Deus iria mandar essas águas dos assírios sobre a largura da terra de Judá, como diz o final do verso 8, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então o menino Emanuel é chamado aqui a entender que a terra que, apesar de ter Deus com ela, não confia nele, vai ser atacada pelo inimigo. Porém, ainda que esse inimigo se enfureça e forge projetos para destruir completamente o povo de Deus, esses projetos serão frustrados, diz o verso 10, porque Deus é conosco. Em hebraico, porque Emanuel. E assim aparece no fim do verso 10 e no fim do verso 8 o nome de Emanuel em conexão com o Rápido Despojo, Presa Segura. Nada disso significa que Mateus errou ao entender que o Emanuel, Deus conosco, era o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento último da profecia, mas há um cumprimento imediato, que serviria de sinal para Acaz e para os habitantes de Jerusalém nos dias em que Síria e Israel tentavam destituir Acaz do trono davídico. Mas o cumprimento último da profecia, sem dúvida alguma, é o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? O povo precisava aprender a confiar em Deus naqueles dias. E é por isso que os filhos que Deus deu a Isaías, como ele fala aqui no verso 18, são sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor. Deus quer que o povo aprenda a confiar nele. Acaz não faz isso e o povo também não. É por isso que a denúncia do capítulo 8, verso 13 é tão específica. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto.
Isaías já espera no Senhor, como diz o verso 17. E quem não esperar no Senhor vai ser quebrantado, como diz o verso 15 do capítulo 8. As pessoas seriam tentadas a buscar a ajuda de necromantes, adivinhos, espíritos dos mortos, como diz o verso 19. Mas o chamado de Deus era para que o povo fosse à lei e ao testemunho. Quem não se voltasse para Deus e para a sua palavra seria duramente oprimido e experimentaria grandes trevas, como diz a parte final do verso 8, do capítulo 8. É um oráculo de julgamento aqui ao final. Voltem-se para a lei de Deus, confiem em Deus, como a mensagem dos 2 filhos de Isaías proclama. Santifiquem ao Senhor dos Exércitos, não imitem Acás, porque se vocês não fizerem isso, vocês experimentarão grandes trevas. É isso que vai ocorrer. Mas o capítulo 9 vem num tom positivo. Depois de experimentarem aflição e trevas, a terra de Zebulon e de Naftali, que é por onde o inimigo vai chegar, vindo por uma estrada chamada Caminho do Mar, essa mesma terra que tanto sofreu na mão dos cruéis soldados assírios, essa mesma terra agora vai experimentar grande bênção. Eles foram destruídos e repovoados. Os assírios trouxeram gente de tudo quanto é lugar, a ponto desse lugar agora ser chamado de Galiléia dos Gentios. Mas é bem ali que Jesus vai fazer o seu quartel-general, na cidade de Cafarnaum, na casa de Pedro. E ali então, que tanto sofreu aquela região no passado, nos dias de Isaías, nos dias do ataque assírio, é ali então que vai brilhar a luz do mundo. E o povo que tanto sofreu agora vai passar a experimentar alegria, como diz o verso 3 do capítulo 9. Por quê? Verso 4. Porque o jugo que o inimigo colocou no seu pescoço vai ser quebrado. Por quê? Verso 5. Não vai haver mais guerras, as roupas de batalha agora podem ser aposentadas e queimadas. Por quê? Verso 6. Agora há um menino nascido que vai governar com sabedoria, com conselhos bons, com força, para todo sempre e em grande paz. Isso vai acontecer para que o pacto de Deus com seu povo e a promessa de um descendente davídico para todo sempre finalmente se concretize na pessoa desse menino que todos nós sabemos ser o Senhor Jesus Cristo. E isso vai acontecer por causa do zelo do Senhor dos Exércitos. É assim que termina o verso de número 7 do capítulo 9. É o zelo de Deus que está fazendo essas coisas acontecerem. Ninguém ache que há acaso envolvido nisso. É Deus. É Deus quem mandou o menino chamado Emanuel, rápido despojo, presa segura. Ele é que precisa ser buscado. Ele é que precisa ser temido. Acas não entendeu isso. Israel não entendeu isso. Judá precisa entender isso. E ninguém deve buscar necromantes, adivinhos ou outras coisas, mas voltar-se para a lei de Deus. Como isso não aconteceria? O povo seria oprimido, mas depois seria restaurado em sua alegria, em especial na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para que todo mundo entendesse, verso 9 do capítulo 9, todo o povo saberá que é o Senhor quem faz todas essas coisas acontecerem. Verso 11 do capítulo 9, o Senhor suscita contra ele os adversários. Para que todo o povo soubesse que é de Deus a ação que envolve todos os povos vizinhos, as nações estrangeiras. Deus controla o cenário do mundo. Nós temos então esse trecho que vai do verso 8 do capítulo 9 até o verso 4 do capítulo 10. Essa porção, capítulo 9, verso 8 até capítulo 10, verso 4, se destina a mostrar que Deus está controlando tudo. Todas essas promessas aludidas nos textos anteriores são porque o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E o povo precisa saber. Deus está mandando avisos. E o refrão que se repete 4 vezes nesse trecho é: com tudo isso não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Essa é a forma como terminam os versos 12, 17 e 21 do capítulo 9 e também o verso 4 do capítulo 10. Deus está no controle e o sofrimento e o juízo que virão sobre o seu povo rebelde são, na verdade, ação única e exclusivamente do Senhor. O Senhor que condena a arrogância daqueles que acham que vão reconstruir Samaria depois de julgada. O Senhor que condena os líderes corruptos, como diz a segunda estrofe aqui, dos versos 14 a 17. O Senhor que condena a maldade, como diz aqui na terceira estrofe dos versos 18 a 21. O Senhor que condena a injustiça. Deus controla tudo.
A sua mão é que está julgando, a sua mão é que está trazendo a disciplina. O zelo do Senhor dos Exércitos é que está fazendo isso. O zelo do Senhor dos Exércitos é que promoverá a restauração, o retorno da alegria através de um menino que vai nascer. Israel, Judá precisam aprender isso. E os assírios também. Ai de Israel, que ainda decreta leis injustas, como diz o verso 1 do capítulo 10. E ai dos assírios, que ainda não entenderam que Deus é quem manda no mundo, como diz o verso 5 do capítulo 10. A partir do verso 5, esse assunto que se refere especificamente aos assírios, é o que nós consideraremos no vídeo de amanhã, se Deus nos permitir. Por hoje, então, o que temos? O menino chamado Rápido Despojo Presa Segura é Emanuel. É filho de Isaías com a profetisa, segundo entendemos. E diz um sinal claro para o povo: confiem no Senhor. Não sejam desconfiados como Acaz, mas voltem-se para Deus. Santifiquem ao Senhor e entendam que, como Isaías e seus filhos transmitem através dos seus próprios nomes, vocês precisam se voltar para Deus. Nada de necromantes, cartomantes, adivinhos e outras coisas. Voltem-se à lei e ao testemunho. Porque virá um período de trevas sobre a nação que se recusou a confiar em Deus. Experimentarão grande sofrimento, mas Deus vai recuperar a alegria através de um menino que vai nascer. Entendam isso já, porque Ele está mandando juízo contra a arrogância, contra a corrupção, a maldade e a injustiça dos líderes. Mas vocês não têm percebido que é a mão dEle quem está em ira punindo vocês. Reconheçam isso antes que seja tarde demais. Este é o assunto dos capítulos 8 e 9 da primeira parte do verso 10. Esperamos que isso tenha ajudado você a compreender esta bela, forte porção da palavra de Deus, que ao mesmo tempo em que é carregada de juízo, é carregada de promessas maravilhosas. Que Deus esteja com você, que o Deus conosco seja o seu consolo, a sua segurança. Bom estudo, boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.